Exercício 2, então, para a função que está no gráfico, nós temos que colocar os números 0, f' de menos 3, f' de 0, f' de 2 e f' de 4 em ordem crescente. As derivadas, então, elas estão relacionadas com o coeficiente angular das retas tangentes nos respectivos pontos. Então, eu fiz aqui abaixo o gráfico, repliquei novamente o gráfico da função e já destaquei os pontos, né, menos 3, 0, 2 e 4, e coloquei as retas tangentes em vermelho. Então, essa reta tangente tem inclinação positiva, essa tem negativa, essa tem negativa e essa tem negativa, então eu já posso garantir que o maior número entre os 5 que eu tenho que escolher é f' de menos 3. Esse número é maior que o 0. E o 0 é maior que todos esses negativos. Eu tenho que descobrir quem, então, é o maior deles. O maior deles é o menos negativo, que seria a menor inclinação negativa, que seria o f' de 2. Depois seria o f' de 0, comparado com esse tem menos inclinação, então esse é menos negativo do que o f' de 4. Então, f' de 0 e o f' de 4, esse seria o menor número. Assim. Grosseiramente, poderia dizer que esse número aqui seria 1, poderia ser 1, este 0, este aqui menos 1/2, este menos 1 e este menos 2. Bem, no exercício 4, então, dado que a reta tangente ao gráfico da função no ponto 1, 2 passa pelo ponto menos 1, menos 1, temos que encontrar f' de 1. Então, reta tangente no ponto 1, 2 tem a seguinte equação: y menos 2 igual ao coeficiente angular, que é a derivada no ponto 1, que x é 1 no caso, vezes x menos 1. Então, essa é a equação da reta tangente. Nós temos ainda que essa reta ela passa pelo ponto menos 1, menos 1. Então, o ponto ela é satisfeita se eu substituir o x por menos 1 e o y também por menos 1. Então, vamos fazer aqui. Então, menos 1, menos 2, igual a f' de 1, vezes menos 1, menos 1. Então, isso aqui é menos 2, isso é menos 3. Então, a derivada no ponto 1, ela é igual a menos 3 dividido por menos 2, que é 3/2. No exercício 6, ele pede para esboçar o gráfico de uma função f, para o qual f de 0 é 0, a f' de 0 também é 0, e a derivada é positiva tanto à esquerda do 0 quanto à direita do 0. Então, tá aí um exemplo. Existe uma infinidade de funções que satisfazem essas propriedades. Está aqui um exemplo. Ele pede para esboçar um gráfico. Aí está um gráfico. Você pode notar que em qualquer ponto que eu vá, as retas tangentes sempre têm inclinação positiva, com exceção da origem, onde a inclinação é nula. Para satisfazer a propriedade que a f' de 0 tem que ser igual a 0. Existe, como eu disse, uma infinidade de funções que têm essa propriedade. Eu poderia citar, então, como exemplo, né, x ao cubo, x na quinta, x na sétima, toda essa família de potências ímpares. No exercício 8, dado que f de menos 2 é igual a 3 e f' de menos 2 é igual a menos 4, temos que encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da função y igual a f de x no ponto x igual a 2. Então, temos a reta tangente quando x for menos 2. Menos 2. Bom, se x for menos 2, o y correspondente é 3. Esse é o f de menos 2. Então, reta tangente no ponto menos 2, 3. Então, tem a seguinte equação: y menos 3 igual a f'
de menos 2, do ponto x igual a menos 2, vezes x menos menos 2. Essa é a equação, então, da reta tangente ao gráfico da função no ponto menos 2, 3. No ponto quando x igual a menos 2, portanto, y igual a 3. Está aqui a equação, só vou substituir a derivada pelo seu valor correspondente, que é menos 4, e reescrever isso aqui da seguinte forma: y menos 3 igual a menos 4 vezes x mais 2. Então, posso reescrever a equação assim: y menos 3 igual a menos 4x menos 8, isolando y, então y igual a menos 4x menos 8 mais 3, então aqui é menos 5. Aí a equação, então, da reta tangente ao gráfico da função f de x quando x é menos 2. Bem, nesse exercício 10 ele pede para usar a definição para encontrar então a derivada dessa função f de x igual a 1 sobre x ao quadrado, então um ponto x qualquer, e depois pede para encontrar a reta tangente no ponto x igual a onde a é menos 1. Então primeiro vamos encontrar a derivada num ponto qualquer, então pela definição, um ponto x qualquer, pela definição esse é o limite x, h tendendo a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Vamos usar então a definição da função. A função é definida como sendo 1 sobre x ao quadrado. Então aqui está o traço principal da fração, h no denominador, então vamos colocar o denominador, que é f de x mais h menos f de x. O f de x, isso é 1 sobre x quadrado, então está ali menos f de x, menos 1 sobre x quadrado. F de x mais h é 1 sobre x mais h ao quadrado. Então é isso que nós temos no limite. Então vamos, primeiro, vamos somar as frações ali no numerador. Então o denominador ficará da seguinte forma: x quadrado x mais h ao quadrado. Esse é o denominador comum ali em cima. Então, somando as frações, o novo numerador será do tipo x quadrado menos x mais h ao quadrado. Então, reescrevendo isso, limite quando h tende a zero, colocar o denominador agora h vezes x quadrado vezes x mais h ao quadrado. E o numerador então fica simplesmente x menos 2, x quadrado menos x mais h ao quadrado. Então agora para o cálculo desse limite, ainda tem um h no denominador, o zero no denominador, né? O que eu preciso é trabalhar lá no numerador. Então vamos expandir aquele quadrado lá, que tem 3 termos, então tive cuidado de colocar um sinal de menos na frente de um parênteses. Então x mais h ao quadrado é x quadrado mais 2xh mais h ao quadrado. O denominador permanece o mesmo. E agora eu vou reescrever o numerador colocando o sinal de menos na frente de todos os termos ali. Então eu tenho x quadrado menos 2xh menos h ao quadrado. Tudo isso sobre h, x quadrado, x mais h ao quadrado. Então agora nós vamos poder simplificar coisas. Primeiro x quadrado. Depois eu noto que as duas parcelas que sobraram têm um fator comum, que é o h. Então vamos colocar o h em evidência já, lá no numerador. Então colocando o h em evidência, que fica dentro do parênteses, é menos 2x menos h. Tenho que dividir ainda por h vezes x quadrado, x mais h ao quadrado. E agora eu noto que eu posso simplificar o h.
E o que sobra é o limite quando h tende a zero da expressão menos 2x menos h sobre x quadrado vezes x mais h ao quadrado. E essa expressão é uma função racional na variável h. Então, onde o denominador não se anula quando o h tende a zero. Então, eu posso simplesmente substituir o h por zero para o cálculo deste limite. É isso que eu faço. Então, o que sobra é menos 2x sobre x quadrado vezes x quadrado. Então, simplificando, resultado final menos 2 sobre x ao cubo. Essa é a derivada, então, da função f num ponto x qualquer. Então, agora num ponto A igual a menos 1. Então, quando x for menos 1, a derivada é menos 2 sobre menos 1 ao cubo, menos 2 sobre menos 1, que é 2. Então, esse é o coeficiente angular da reta tangente. Eu tenho que calcular a função no ponto menos 1. A função é 1 sobre x ao quadrado é a função. Então, 1 sobre menos 1 ao quadrado. Este é 1. Então, agora eu tenho todos os elementos, né? Então, eu tenho reta tangente para calcular a reta tangente no ponto, coordenadas de x a menos 1, coordenadas de y, 1. Então, é o ponto menos 1, 1. Essa equação é y menos 1 vezes é igual coeficiente angular da reta tangente, que é a derivada no ponto menos 1, porque x aqui é menos 1, vezes x menos 1. Então, y menos 1 igual a derivada em menos 1 nós calculamos, essa é igual a 2. Ainda tenho x mais 1. Então, y menos 1 igual a 2x mais 2. Logo, y igual a 2x mais 2 mais 1, que é x. 2x mais 3, essa é a equação da reta tangente. Então, resumindo, aqui está a função f de x igual a 1 sobre x quadrado. Nós calculamos a sua derivada e mostramos que ela é igual a menos 2 sobre x, perdão, 2 sobre x menos 2 sobre x ao cubo. E calculamos também, obtivemos também a equação da reta tangente ao gráfico da função quando x é menos 1, isso corresponde ao valor de y igual a 2. Então, obtivemos a equação desta reta aqui. Esta reta tem a equação 2x mais 3. Bem, então no exercício 12 temos que encontrar a derivada da função f. A função f de x é dada por 2x ao cubo mais 1. Temos que encontrar então a derivada num ponto x qualquer. E depois usar esse fato para encontrar então a equação da reta tangente ao gráfico da função num ponto x igual a a, onde a é menos 1. Então, mas primeiro vamos encontrar então a derivada num ponto x qualquer. Então, isso pela definição
limite quando o h tende a zero, f de x mais h menos f de x sobre h. Essa é a definição de derivada no ponto x. Agora então vamos usar que a nossa função ela é conhecida, 2x ao cubo, 2x ao cubo mais 1. Então, esse limite então é o seguinte: 2 vezes x ao cubo mais 1, esse é o argumento da função que deve ser substituído por x mais h. Então é 2 vezes x mais h ao cubo mais 1, menos a função f de x, que é 2x ao cubo mais 1. Então eu tive cuidado de colocar o parênteses aqui, porque eu tenho um sinal de menos na frente de dois termos, né, que é 2x ao cubo mais 1. Tudo isso dividido por h. Então, derivada é igual ao limite quando h tende a zero. Vamos expandir aqui essa potência 3 unida, então 2 vezes x mais h ao cubo, então é x ao cubo mais 3x2h mais 3xh2 mais h ao cubo mais 1 menos 2 vezes x3 menos 1, tudo isso sobre h. Eu noto que eu já posso simplificar o 1 aqui. Seguindo em frente, eu tenho um limite quando h tende a zero. Vamos agora multiplicar por 2 todos esses termos aqui no parênteses. Então 2x ao cubo mais 6x2h mais 6xh2 mais 2h ao cubo menos 2x ao cubo sobre h. E agora eu posso simplificar 2x ao cubo. Eu noto também que todas as parcelas que sobraram no numerador, elas têm o termo h, o fator h em comum. Então já vou colocar o h em evidência ali no numerador. O denominador permanece o mesmo, h. Então no numerador eu vou colocar h em evidência. h vezes 6x2 mais 6xh mais 2 vezes h ao quadrado é o que sobra lá no numerador. Então agora finalmente eu posso cortar o h e eliminar o zero do denominador, né? Já que isso que estava causando problema no limite, né? Quando o h tende a zero, o denominador estava tendendo a zero. Então eu noto que o que sobra é um polinômio de grau 2 na variável h, né, que é a variável do limite. Né? A variável do limite é h está tendendo a zero. Isso aqui na variável h é um polinômio de grau 2. Para cálculo do limite, basta substituir o h por zero. Então, fica 6x2 mais 6x vezes zero mais 2 vezes zero ao quadrado. Né? Esses dois termos aqui são nulos. Então, a derivada é igual a 6x2. Bem, agora vamos calcular então a equação da reta tangente ao gráfico da função f de x, lembrando que a função é definida como sendo 2x ao cubo mais 1. Então nós queremos a reta tangente no ponto x igual a menos 1. Lembrando então aqui o valor do ponto x igual a menos 1. Então precisamos achar o correspondente valor de y, que é f de menos 1. Então substituindo x por menos 1 aqui, ficamos com f de menos 1 igual a menos 2 mais 1, que é menos 1. Então y também é menos 1. Então a equação da reta tangente é y menos menos 1
igual a derivada no ponto menos 1 vezes x menos 1. Então isso pode ser reescrito da seguinte forma: y mais 1 igual a derivada no ponto menos 1 vezes x mais 1. Só que a derivada no ponto menos 1 é facilmente obtida, já que eu tenho a derivada num ponto qualquer, que é x quadrado. Então a derivada num ponto menos 1 é 6 vezes menos 1 ao quadrado, né? Já que a derivada é num ponto x é 6x ao quadrado. Então no ponto menos 1 é 6 vezes menos 1 ao quadrado, que é 6. Então eu posso dar seguimento aqui no cálculo da reta tangente. Então é y mais 1 igual a derivada, que é 6 vezes x mais 1. Então fica y mais 1 igual a 6x mais 6. Portanto, isolando y, a equação da reta tangente é 6x mais 6 menos 1, que fica então 5. Esta é a equação então da reta tangente ao gráfico da função y igual a 2x ao cubo mais 1 no ponto menos 1 menos 1. No exercício 14 temos então a função f de x igual a raiz quadrada de 2x mais 1 e temos que encontrar então a derivada no ponto x qualquer. Isso é para a definição então limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. E depois usar esse fato, que a derivada será conhecida, então, para obter a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto x igual a a, onde a é igual a 4. Então, mas primeiro, então, vamos encontrar aí a nossa derivada no ponto x qualquer. Então, a derivada é o limite quando h tende a zero. Então, vamos usar o fato que conhecemos a função é a raiz de 2x mais 1. Então, a função no ponto x mais h é dessa forma: raiz de 2 vezes o argumento mais 1, onde o argumento no caso é x mais h, menos a função no ponto x, isso é raiz de 2x mais 1, sobre h. Então, o cálculo desse limite, que é sempre um limite do tipo 0 sobre 0, cálculo de derivadas, né? A ideia aqui é multiplicar e dividir pelo que eu tenho aqui no radical, só que é a mesma coisa que eu tenho aqui, eu coloco aqui 2 vezes x mais h mais 1, e a mesma coisa que eu tenho aqui, eu coloco aqui. Só que para poder multiplicar por esse termo eu vou ter que dividir também, para ficar tudo igual. O objetivo disso é o seguinte: é usar o fato que eu tenho aqui uma expressão do tipo a menos b, que será multiplicada por uma expressão do tipo a mais b. E isso, como todos sabem, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. E isso vai poder eliminar as raízes quadradas, já que o quadrado dos termos aqui, todos os termos envolvem raízes, né? Então o quadrado da raiz quadrada, levando ao quadrado a raiz quadrada, vamos eliminar o radical, né? Que é o que está atrapalhando bastante no cálculo do limite. Então, vamos adiante então na conta. Então, a derivada, que é o limite, quando h tende a zero, então, o quadrado do primeiro termo, então elimina a raiz quadrada, fica apenas o radicando, que é 2 vezes x mais h mais 1. Depois o quadrado do segundo termo também elimina a raiz e fica apenas 2x mais 1. Só que eu tenho menos na frente, então eu vou colocar um parênteses aqui. Tudo isso dividido por h vezes, agora eu tenho raiz de 2x mais h mais 1, e aqui raiz de 2x mais 1. Esse é o novo denominador.
Bom, agora vamos trabalhar lá no numerador. Vamos deixar o denominador aqui como está. E vamos trabalhar aqui no denominador, tentar simplificar alguma coisa no numerador. Então, vamos escrever aqui 2x mais 2h mais 1 menos 2x menos 1. E agora noto que eu posso simplificar aqui 2x menos 2x. E o que resta então lá no nosso numerador é apenas 2h, 2 vezes h, e no denominador eu ainda tenho h vezes a soma desses radicais aqui. 2 vezes x mais h mais 1, 2x mais 1. Só que agora eu posso eliminar o h, né, cortando, dividindo tudo por h. E agora o limite fica bem mais simples. Limite, então, quando h tende a zero, uma fração com numerador constante 2 e denominador é 2 raiz de 2x mais h mais 1 mais a raiz de 2x mais 1. Agora eu tenho uma função onde o denominador não se anula, então eu posso simplesmente, são funções contínuas, eu posso colocar o limite ali para dentro das radicais, então não há problema nenhum. Então eu posso simplesmente, no cálculo do limite, eu simplesmente substituo o h por zero. Então eu vou ter a raiz de 2x mais 0 mais 1 mais a raiz de 2x mais 1. Então a derivada fica 2 vezes. Aqui eu tenho a raiz de 2x mais 1, é o que sobrou no primeiro termo, mais a raiz de 2x mais 1. Isso aqui é 2 sobre 2 raiz de 2x mais 1. Eu posso simplificar o 2 e obter então a resposta final aí para a derivada da função f num ponto x qualquer. Esta expressão é 1 sobre a raiz de 2x mais 1. Bem, vamos agora ao cálculo da reta tangente ao gráfico da função f de x. Vamos relembrar aqui a função, que é a raiz de 2x mais 1. E queremos a reta tangente no ponto onde x, o valor de x é 4. Então temos que obter o valor correspondente de y, isso é f de 4. Então basta substituir o x por 4 aqui, fica a raiz de 8 mais 1, 9, então a raiz de 9 que é 3. Então y é 3. Então queremos a equação da reta tangente no ponto 4, 3. Isso é y menos 3 igual a derivada da função no ponto 4 vezes x menos 4. Podemos obter facilmente a derivada no ponto 4, já que obtivemos a expressão para a derivada no ponto x qualquer, que está aqui em cima, né? Então isso é 1 sobre a raiz de 2 vezes 4 mais 1, então 1 sobre a raiz de 9, 1 terço, né? Essa é a derivada do 4 que entra aqui. Então a equação da reta tangente ao gráfico da função raiz de 2x mais 1 no ponto x igual a 4, ela fica assim, y menos 3 igual a derivada que é 1 terço vezes x menos 4.
Então, isso é y menos 3 igual a x sobre 3 menos 4 terços. Então, isolando y, fico com x menos 3 menos 4 terços mais 3. O 3 eu posso escrever então como 9 terços. Então, a equação fica x menos 3 mais 9 terços menos 4 terços dá 5 terços. Então, essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto x igual a 4. Então, no exercício 16, devemos usar a fórmula dy dx igual ao limite de ΔY sobre ΔX, quando ΔX tende a zero, e isso é o limite. Então, quando ΔX tende a zero, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. No nosso caso aqui, a função y igual a f de x é 1 sobre x mais 1. Então, vamos ao cálculo da nossa derivada, então, através deste limite. Quando ΔX tende a zero, o termo ΔY, no caso, seria todo esse termo aqui, né? Bem, f de x mais ΔX, nossa função é 1 sobre x mais 1, então ao invés de x eu coloco x mais ΔX. Esse seria 1 sobre x, então 1 sobre x mais 1 seria isso aqui, no ponto x mais ΔX. Menos a f de x, que é 1 sobre x mais 1. Tudo isso está dividido por ΔX. Então, aqui, para o cálculo desse limite, vamos manter lá o denominador como ele está e vamos somar as frações aqui no numerador. Então, o denominador comum, ele é x mais 1 vezes x mais ΔX mais 1. Então, lá no numerador eu terei x mais 1 menos, eu tenho que colocar um parênteses na frente porque eu tenho 3 termos, menos x mais ΔX. Menos mais 1. Então, a nossa derivada dy dx é então o limite quando ΔX tende a zero. Vamos escrever lá aquela fração. Vamos botar o denominador no seguinte formato: ΔX, x mais 1 vezes x mais ΔX mais 1. E lá no numerador o que fica é x mais 1 menos x menos ΔX menos 1. E agora eu noto que eu posso simplificar coisas. Menos 1, 1 menos 1, x menos x, restando apenas ΔX no numerador. Então, a derivada é igual ao limite quando ΔX tende a zero. A expressão que restou ali no numerador foi apenas menos ΔX. E ainda tenho ΔX vezes x mais 1, x mais ΔX mais 1 no denominador. Agora, cancelando ΔX, então eu fico com minha derivada igual ao limite quando ΔX tende a zero, menos 1 sobre x mais 1 vezes x mais ΔX mais 1. A variável do limite é o termo ΔX, né? ΔX é a variável. E nesta variável a função eu posso fazer o ΔX tender a zero, porque eu não vou ter o zero no denominador. Então, para o cálculo do limite, basta eu substituir
o delta x por zero. Então, isso é menos 1 sobre x mais 1 vezes x mais 0 mais 1. Então, isso é menos 1 sobre x mais 1 vezes x mais 1. Resumindo, então, derivada de y num ponto x qualquer é menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Então, nesse exercício 18, temos que calcular a derivada de y dx usando a fórmula limite quando Δx tende a zero da diferença ΔY sobre a diferença Δx. Este é o limite, então, quando Δx tende a zero, de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. No presente caso do exercício 18, a nossa função y igual a f de x é x na quarta. Então vamos ao cálculo da derivada de y dx. Então o limite quando Δx tende a zero, f de x mais h, eu tenho que substituir o x por x mais h na definição da função. Então eu tenho x mais Δx na quarta, menos f de x, que é x na quarta, sobre Δx. Então agora o que temos que fazer é fazer a expansão daquela potência de quarto grau, né, que é o x mais h na quarta, que eu tenho aqui no numerador. Então vamos escrever o x mais Δx na quarta como x na quarta, mais 4x3 vezes Δx, mais 6x2 vezes Δx quadrado, mais 4x vezes Δx3, mais Δx na quarta. Isso é x mais Δx elevado na quarta. Ainda tem o termo menos x na quarta. Tudo isso sobre Δx. Eu usei, então, o binômio de Newton, né? Que a fórmula do binômio de Newton para a potência 4. Né? Então, A mais B na quarta, combinação 4, 0 a 0, A na quarta mais B na 0, mais combinação 4, 1 a 1, A na terceira, B na primeira, mais combinação 4, 2 a 2, A na segunda, B na segunda, mais combinação 4, 3 a 3, A vezes B na terceira, A na primeira vezes B na terceira, mais combinação 4 a 4, A na 0 vezes B na quarta. Então, lembrando que isso aqui é 1, combinação 4, 1 a 1 é 4, este é 6, este é 4, este coeficiente aqui também é 1. No caso, eu usei x para ser o A e Δx para ser o B. Isso é o que foi usado aqui nessa expansão aqui. Então voltamos lá ao cálculo do limite. A derivada de y dx, então, é o limite quando Δx tende a zero. Eu noto lá que eu posso simplificar x na quarta. E, além disso, eu observo que o que resta lá no numerador, todas as parcelas têm o termo Δx. Todas têm o termo Δx, então vou colocar o Δx em evidência, esse fator comum aí, a todas as parcelas. Então, eu vou ter 4x ao cubo mais 6x2 Δx mais 4x Δx quadrado mais Δx ao cubo. Isso aqui eu tenho dentro do parênteses lá, multiplicando Δx
tudo isso dividido por ΔX. Então agora eu posso simplificar o ΔX, simplesmente cortado, que é a derivada. Então fica um limite quando ΔX tende a zero de 4x3 mais 6x2 vezes ΔX mais 4x vezes ΔX quadrado mais ΔX ao cubo. Na variável ΔX, esse é um polinômio do terceiro grau, ΔX está tendendo a zero, então para o cálculo do limite basta eu substituir ΔX por zero. Então eu fico com o termo aqui que é constante em ΔX, que é 4x ao cubo, mais 6x2 vezes zero, mais 4x vezes zero ao quadrado, mais zero ao cubo. Então todos esses termos aqui se anulam e a minha derivada então fica dy dx igual a 4x ao cubo. No exercício 20 temos que calcular a derivada de y em relação a x, seu limite no ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX. Então esse é o limite quando ΔX tende a zero, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. No nosso caso aqui, a nossa função f de x é 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1. Então, vamos ao cálculo do limite. Limite quando ΔX tende a zero. Então, ao invés de f de x mais ΔX, eu vou substituir o x então por x mais ΔX aqui na expressão da função. Então isso vai ficar 1 sobre a raiz de x mais ΔX menos 1. Ainda tenho menos 1 sobre f de x, que é 1 sobre a raiz de x menos 1. Tudo isso dividido por ΔX. Vamos então somar as frações no numerador. Vou deixar o denominador aqui como está e vamos somar as frações no numerador. Então o denominador comum é o produto aqui dos radicais. Esse vai ser o denominador comum dessa fração aqui, que será então raiz de x menos 1 menos a raiz de x mais ΔX menos 1. Então vamos reescrever isso aqui agora sim, usando apenas um traço de fração, né? Para ficar mais simples. ΔX vezes a raiz de x menos 1 vezes a raiz de x mais ΔX menos 1, esse é o denominador. E o numerador é a diferença ali dos radicais. Raiz de x menos 1 vezes menos a raiz de x mais ΔX menos 1. Isso é que eu tenho. Então a ideia aqui para o cálculo desse limite, que ainda é um limite do tipo 0 sobre 0, né, é fazer o seguinte: nós vamos multiplicar e dividir pelo termo raiz de x menos 1 mais a raiz de x mais ΔX menos 1. Vou multiplicar e dividir, primeiro para não alterar nada, né? Então estaremos multiplicando por 1, em outras palavras. Mas aqui no numerador nós vamos observar o seguinte, que aqui no numerador nós temos
um termo do tipo a menos b. Então, se eu multiplicar por um termo do tipo a mais b, o produto vai ficar a quadrado menos b quadrado. Mas o a, tanto a quanto b, são radicais, então o radical ao quadrado faz com que a raiz seja eliminada, e essa é a vantagem de fazer esse truque. Vamos ver o que vai resultar nisso. Então temos a derivada igual ao limite quando x, delta x tende a zero. Vamos então fazer a conta no numerador, que vai ficar bem simples, é simplesmente o quadrado da raiz quadrada de x menos 1, que é x menos 1, menos o quadrado da raiz quadrada de x mais delta x menos 1, e aqui, que é x mais delta x menos 1, mas aqui eu preciso de botar um parênteses na frente, porque eu tenho um sinal de menos aqui, né, que está na frente de todos esses três termos. O denominador fica um pouco mais complicado, né, então o denominador é delta x, raiz de x menos 1 vezes a raiz de x mais delta x menos 1 vezes, então, essa soma dos radicais ali. Esse é o nosso novo limite. Vamos reescrevê-lo assim, ó. X menos 1 menos x menos delta x e menos 1 dá mais 1. Lá o denominador não será alterado por hora. Então, qual a vantagem disso? É óbvio, né, que aqui eu cancelo x, aqui eu cancelo menos 1 com 1, o que restou foi o termo delta x, lá no menos delta x, lá no numerador, né? Então, tenho o meu limite quando delta x tende a zero, menos delta x sobre delta x vezes a raiz de x menos 1 vezes a raiz de x mais delta x menos 1 vezes a soma das raízes x menos 1, x mais delta x menos 1. E aqui eu elimino o problema, né? É o zero do denominador, o zero sobre zero que está sendo eliminado agora. O delta x está indo tendendo a zero, e isso causava o zero sobre zero, e isso está sendo cortado. Agora, antes do cálculo do limite, eu vou ficar apenas com a expressão limite quando delta x está tendendo a zero, menos 1 sobre raiz de x menos 1, raiz vezes raiz de x mais delta x menos 1 vezes raiz de x menos 1 mais a raiz de x mais delta x menos 1. Esse limite é uma função raiz de delta x. Eu posso fazer o delta x tender a zero sem problema nenhum. Então, substituir o delta x por zero, eu não terei zero no denominador, então não há problema nenhum. Aqui são funções contínuas, eu posso então tranquilamente substituir delta x por zero. Então é isso que eu vou fazer. Tenho raiz de x menos 1, raiz de x mais 0 menos 1, vezes a raiz de x menos 1 mais a raiz de x mais 0 menos 1. Então, observe agora o seguinte, esse termo aqui é raiz de x menos 1. Quando multiplicado pela raiz de x menos 1, isso vai me dar x menos 1. Então, aqui, esse termo aqui é a raiz de x menos 1
quando somado a outro raiz de x menos 1 dá 2 vezes a raiz de x menos 1. Consequentemente, a nossa derivada é menos 1 sobre x menos 1 vezes 2 raiz de x menos 1, que eu posso então escrever assim, de forma mais usual, né? Menos 1 sobre 2x menos 1 vezes a raiz de x menos 1. No exercício 22, temos que encontrar então a derivada de v em relação a r. Isso aqui é o limite quando h tende a zero de v de r mais h menos v de r sobre h. Aqui a função v de r é o volume de uma esfera de raio r, né? Então, o volume de uma esfera de raio r. Essa é a nossa função. Então vamos derivá-la. Vamos calcular a derivada dessa função num ponto r qualquer. Esse é o limite quando h tende a zero da função, então, v de r mais h. Então eu tenho que substituir o r por r mais h na definição. Sim, então 4/3 π vezes r mais h na terceira, menos v de r, que é 4/3 π vezes r ao cubo. Tudo isso dividido por h. Então, isso é a derivada do volume em relação ao raio. É um limite quando h tende a zero. Aqui eu tenho 4/3, 4π sobre 3, vezes, vamos expandir aquela potência 3 ali, fica r ao cubo, mais 3 r2h, mais 3rh2 mais h ao cubo, menos 4π sobre 3 vezes r ao cubo sobre h. Então, a derivada de v em relação a r é o limite quando h tende a zero. Vamos multiplicar tudo aí por 4/3, fica 4π sobre 3 vezes r3, mais 4π r2h, mais 4π rh2, mais 4π sobre 3h ao cubo, menos 4π r3 sobre 3. Tudo isso sobre h. Então agora eu noto que eu posso eliminar o termo 4π sobre 3 vezes r ao cubo. Eu observo também que todas as parcelas que sobraram no numerador têm o fator comum h. Então eu posso colocar h em evidência. Então esse é o limite quando h tende a zero. Vamos colocar h em evidência. Aqui ficou 4π r2 mais 4π rh mais 4π terços h ao quadrado. Tudo isso sobre h. E agora o problema do limite, que era 0 sobre 0, né? Como h está tendendo a zero, ó, 0 sobre 0 é eliminado.
Então o h é cortado. O limite fica bem mais simples agora. O limite quando h tende a zero da expressão π, 4πr2, então que é constante diante de h, né, que é a variável do limite, mais π, 4πr vezes h, mais 4π terços vezes h ao cubo. Isso é um polinômio de grau 2 na variável h, então para cálculo do limite basta substituir o h para onde ele está tendendo, no caso é zero, então vamos substituir o h por zero. Eu tenho a última parcela aqui, 4π terços vezes zero ao quadrado, então essas duas últimas parcelas se anulam e sobra apenas então, a derivada do volume em relação ao raio, 4πr2, que é a área da superfície da esfera, né? Então, no exercício 24, temos a função f de x dada pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, ele pede para usar um argumento geométrico para encontrar a derivada da função no ponto raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso é o que nós queremos encontrar, mas sem usar a definição, né? Usando um argumento geométrico, sem usar aquele limite, né? Então, esse argumento geométrico deve envolver, obviamente, retas tangentes em alguma curva de interesse, que no nosso caso vai ser um círculo, né? Porque a nossa função, isso é a primeira coisa que nós temos que reconhecer, que a nossa função f é o gráfico da nossa função f é um semicírculo, o semicírculo superior de raio 1. Então aqui está o gráfico da nossa função y igual a raiz de 1 menos x2, né? Por que isso? Né? Porque se eu escrevo essa curva como y igual a raiz de 1 menos x2, né, elevando ao quadrado ambos os lados, eu tenho y quadrado igual a 1 menos x2, que me dá x2 mais y2 mais 1, que é a equação do círculo de raio 1, centrado na origem. Então essa equação aqui representa o círculo. Então a parte superior, o semicírculo superior, é dada pela função raiz quadrada de 1 menos x2. O meu ponto de interesse ali é o raiz de 2 sobre 2. Vamos calcular aqui o valor de y correspondente a o raiz de 2 sobre 2. Então vamos pegar a nossa função, calcular f de raiz de 2 sobre 2. Isso me dá raiz quadrada de 1 menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é raiz quadrada de 1 menos 1 meio. Isso é raiz de 1 meio. Então, a f de raiz de 2 sobre 2 é 1 sobre raiz de 2, que eu posso multiplicar e dividir por raiz de 2 e escrever, então, na forma raiz de 2 sobre 2, ou seja, o valor da função no ponto raiz de 2 sobre 2 também é raiz de 2 sobre 2, aqui está ele, raiz de 2 sobre 2, o que me diz que esta reta aqui
é a reta y igual a x, que corta o eixo do x a 45 graus. Essa é uma reta radial. Nós sabemos, agora o argumento geométrico vem de que uma reta tangente ao círculo, a reta tangente ao círculo, ela forma um ângulo de 90 graus com o raio. A reta tangente forma um ângulo de 90 graus com o raio. Por que isso? Porque em qualquer círculo, né, se a reta tangente não formar um ângulo de 90 graus com o raio, se esse ângulo aqui não é 90 graus, então essa reta não pode ser tangente, porque o círculo formado por esse raio seria algo assim, né? Então a única maneira de eu formar de eu ter essa reta tangente é que o raio esteja a 90 graus, né? Exatamente a 90 graus. Bem, então retornando lá ao nosso problema, vamos usar esse fato, então, que em um círculo o raio sempre é perpendicular à reta tangente. Então, como esse ângulo aqui, né, esse ângulo é de 45 graus da reta y igual a x, com o eixo do x é 45 graus. Então vamos pegar aqui esse triângulo, vamos fazer esse triângulo, vamos formar aqui o triângulo OAB. Então o triângulo OAB tem esse ângulo aqui 90 graus, esse ângulo 45, logo esse aqui é 45 graus. O coeficiente angular da reta tangente é a tangente deste outro ângulo, o ângulo complementar de 135 graus. E esse ângulo tem tangente menos 1. Então a tangente de 135 graus é menos 1. Conclusão: f' de raiz de 2 sobre 2 é menos 1. Exercício 26, dado um gráfico da função item A, né, dado o gráfico dessa função, nós temos que esboçar o gráfico da derivada da função. Então, temos aí o gráfico da f de x, ele pede um gráfico de f' de x, da função derivada. Então, vou refazer o gráfico da função f aqui. Ele é assim, né? Ela é constante. Depois aqui na origem dá um salto e volta a ser constante, mas negativo, mas volta a ser constante mais uma vez. Então a função, se x é negativo, a função é constante, logo derivada de constante é zero, né? Porque a função é constante, não tem variação nenhuma, então a taxa de variação dela é totalmente nula. Para x positivo, a função também é constante. É um outro valor, mas continua sendo constante, então continua sem taxa de variação. Então a derivada continua sendo zero. No ponto zero, a função não é derivável, então, porque ela não é nem contínua, ela tem um salto. Então aqui está o gráfico da derivada da função f de x, a função f' de x, uma função que é identicamente nula, mas não está definida na origem. Bem, no item B, então, temos que fazer o gráfico da derivada desta função. Esta é a função f de x,
foi dado o gráfico da função f de x e devemos fazer o gráfico da função f' de x. Então, deixa eu refazer o gráfico dessa função aqui. Aqui está a nossa função, né? Ela tem tangente vertical aqui na origem. Esse é o gráfico, então, y igual a f de x. Então devemos agora fazer o gráfico da derivada, da função derivada. Para a função a derivada é a inclinação das retas tangentes. Em cada ponto x, eu observo a inclinação das retas tangentes. O que está acontecendo com as retas tangentes aqui, com a inclinação das retas tangentes? Bom, as retas tangentes estão ficando cada vez mais íngremes e ao me aproximar de zero, né, quando x tende a zero pela esquerda, o que acontece? As retas tangentes vão no limite, a reta tangente será vertical, que não é uma reta que não tem inclinação. O coeficiente angular dela não está definido, ela vai tender a mais infinito. As inclinações estão cada vez aumentando, cada vez mais. Então, os coeficientes angulares estão aumentando e vão tender a mais infinito quando o x tender a zero pela esquerda. Então vamos colocar isso aqui no gráfico. Então o gráfico da derivada vai ser mais ou menos assim. Para x negativo, né? E parte do zero, né? Porque a função, aparentemente ali, o gráfico da função azul, quanto mais eu tendo para infinito, as derivadas vão ficando cada vez mais próximas de zero. Então aqui parece que estou tendendo a zero, o x tender a menos infinito. Vamos agora ver a parte x positivo. Quando o x é positivo, próximo de zero, eu tenho inclinações muito grandes, e elas vão diminuindo à medida que o x aumenta, e parece que com o gráfico vai tender a uma estabilização. Então as retas tangentes vão ficando cada vez mais próximas de uma reta horizontal que tem declividade zero, né? Então, como será o gráfico da derivada? Perto do zero, ao x tender a zero pela direita, as coeficientes angulares vão tender a mais infinito, né? Vão ser muito grandes, cada vez maiores. Então, tendem a mais infinito. À medida que eu me afasto da origem, as inclinações vão diminuindo e vão tendendo a zero. Então esse seria o gráfico da função f' de x. Então no item C, aí está o gráfico da função f de x. Temos que fazer o gráfico da função f' de x, o gráfico da função derivada. Então deixa eu fazer o gráfico da função f de x aqui. Mais ou menos assim. Parte lá do mais infinito tende a zero. Tem um bico aqui. Forma uma cúspide, né? Aí está o gráfico, então, da minha função f de x. Vamos observar agora, então, o comportamento das retas tangentes para ver, então, como será o gráfico da função derivada. A reta tangente, a derivada, a inclinação da reta tangente em cada ponto. Então,
Então, nesse ponto aqui, por exemplo, aqui está a sua reta tangente, a derivada, a inclinação neste ponto, a derivada da inclinação deste ponto. Assim como neste ponto aqui, a derivada deste ponto, a inclinação desta reta. E depois nesse ponto, a inclinação desta reta. O que está acontecendo? Eu parto lá menos infinito, as retas tangentes são quase horizontais. Então, significa que as derivadas estão muito próximas de zero. Sempre positivas as retas tangentes, tem inclinações positivas, então a derivada vai estar muito próxima de zero lá no infinito, sempre positiva, aumentando cada vez mais, aumentando cada vez mais. Ao me aproximar de zero pela esquerda, as retas tangentes vão ficando cada vez mais íngremes até ficar uma reta horizontal no limite. Ao me aproximar de x a zero pela esquerda, né? Então, no limite, a reta tangente, nessa situação limite, a reta tangente seria horizontal, com declividade, então, cada vez maiores, à medida que me aproximo do zero pela esquerda. Então, isso já dá para fazer, então, com isso, já dá para fazer o gráfico da derivada. Será assim, a derivada, ela começa lá nas declividades quase nulas, as retas tangentes quase horizontais, lá no menos infinito, vão aumentando, sempre positiva, e à medida que eu me aproximo do zero pela esquerda, a derivada fica cada vez maior e no limite ficaria infinito, tende a mais infinito. Vamos ver qual o comportamento agora das retas tangentes para x positivo. Bom, para x igual a zero, a derivada não existe, né? Numa cúspide, nesse bico, a derivada reta tangente não está bem definida aí. Então, para x positivo, né, o que acontece? As retas tangentes próximas de zero, elas são muito íngremes, mas elas têm inclinação negativa. Então, elas vão ter a derivada da função será próxima do menos infinito. À medida que eu me aproximo do zero pela direita, a derivada deve tender a menos infinito, porque as inclinações vão tender a menos infinito, as inclinações das retas tangentes. À medida que eu me afasto da origem, as inclinações vão aumentando, diminuindo em módulo, mas aumentando com sinal negativo na frente, né? Vão se aproximando cada vez mais e mais de zero. Ou seja, eu tenho aqui o eixo do y é uma assíntota perto do zero, então as declividades são perto do menos infinito. À medida que x cresce, a declividade vai aumentando até se aproximar do zero lá no infinito. Então aí estaria o gráfico, um esboço, né, do gráfico da derivada, da função derivada. Em questões número 28 e 30, que são questões de verdadeiro ou falso. Questão 28. Se a reta tangente ao gráfico de y igual a f de x em x igual a menos 2 tiver inclinação negativa, então f' de menos 2 será menor que zero. Sim, é verdade. Isso é verdade porque a inclinação é a derivada. Então, se a inclinação é negativa, a derivada é negativa, né? A inclinação da reta tangente no ponto x menos 2 é a derivada no ponto menos 2. Então, verdadeiro para a questão 28. Questão 30. Se uma função for derivável em x igual a zero, então f será contínuo em x igual a zero. Sim, isso é um teorema, né? Se a função é derivável no ponto A, então ela é contínua no ponto A. Então, verdadeiro para o número 30. Bem, no exercício 32, no item A, temos que encontrar uma função f de x e um valor de a que coincidam, então, façam que f' de a seja o limite, quando h tende a zero, do cosseno de π mais h mais 1 sobre h.
Então esse limite que nós estamos aqui à direita deve ser a derivada de uma certa função num certo ponto. Bom, deixa eu escrever isso aqui da seguinte forma. Cosseno de π mais h. Esse mais 1 eu vou escrever como menos 1. E este menos 1 eu posso escrever como o cosseno de π. Então agora fica claro que o que eu tenho aqui é a derivada, esse limite é a derivada da função f no ponto π, onde f de x é o cosseno de x. Então, o meu limite é a derivada no ponto π da função cosseno de x. Bem, no item B, nós temos que então encontrar uma função f e um ponto A, tal que a derivada no ponto A da função f seja esse limite aí de x na sétima menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Bom, vou colocar aqui a definição de derivada no ponto A, né? Então f de A mais h menos f de A sobre h, esse limite é tomado quando h tende a 0. Acho que eu vou fazer a seguinte mudança de variável aqui. Eu vou fazer x igual a mais h. Se x é igual a A mais H, H passa a ser X menos A. Então, esse limite aqui da nova variável X, ele vai ter o seguinte formato. F de A mais H passa a ser F de X. F de A permanece lá como está. Ao invés de H, eu tenho termo x menos a. E a nova variável x deve tender. O que acontece quando h tende a 0? Nós temos que o x, que é igual a a mais h, vai tender a mais 0, né? Que é a. Ou seja, x tende a a. Em outras palavras, a derivada no ponto A da função f pode ser escrita como esse segundo limite aqui. E essa segunda versão se enquadra melhor para nós identificarmos, compararmos com o limite que a gente recebeu, que foi esse aqui, né? O limite de x na sétima menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Olha, esse limite eu posso escrever assim. Limite quando x tende a 1 da x na sétima menos 1 na sétima, né? Sobre x menos 1. Então agora está claro, agora eu posso comparar esses dois e fica bem claro que a função f de x é a função x na sétima e a é 1, ou seja, esse limite aqui é a derivada da função x. O limite x na sétima menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1 é f' de 1, onde f é a função x na sétima. Questão 48, função f de x igual a x quadrado mais 2 se x é menor ou igual que 1, definido para ser x mais 2 se x é maior que 1. Mostrar que essa função é contínua em x igual a 1 e não é diferenciável em x igual a 1. Então, primeiro ela é contínua em x igual a 1, porque f de 1 ela é definida como sendo 1 quadrado mais 2, né? Essa é a parte de simples definição. Então, isso é 3.
Então, o limite da f de x quando x tende a 1 pela esquerda, ele é igual ao limite da expressão x mais 2 quando x tende a 1 pela esquerda, e isso é 1 mais 2, que é 3. Enquanto o limite da f quando x tende a 1 pela direita é o limite quando x tende a 1 pela direita da expressão x² mais 2. Então, isso aqui é 1 ao quadrado mais 2, que é 3. Esses números aqui, eles coincidem. Logo, eu posso concluir que o limite da f de x quando x tende a 1 é igual a 3. Agora, eu noto que o limite é igual ao valor da função. Logo, aí sim, eu posso concluir que f é contínua em x igual a 1, porque o limite da f de x quando x tende a 1 é igual a f de 1. Então, agora devemos mostrar que a função f não é diferenciável em 1. Então, mostrar que f' de 1 não existe, né? Pela definição, a derivada em 1, ela pode ser expressa assim, como limite de x tendendo a 1, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. f de 1 é igual a 3, né? É 1 quadrado mais 2, né, que é 3. Então, isso aqui fica o limite da f de x menos 3 sobre x menos 1 quando x tender a 1. Como a função ela tem duas definições diferentes, a direita e a esquerda de 1, nós somos forçados aqui a estudar então os limites laterais. Vamos calcular então o limite para x tendendo a 1 pela esquerda, a f de x menos 3 sobre x menos 1, e vamos calcular também, logo em seguida, o limite para x tendendo a 1 pela direita da mesma expressão. Quando x tende a 1 pela esquerda, a função ela está definida para ser x² mais 2. Então, eu tenho aqui o limite de x² mais 2 menos 3 sobre x menos 1. Quando x tende a 1 pela esquerda. E esse limite aqui é o limite de x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, e fazendo a simplificação aqui, né, esse é um limite mais conhecido, limite de x, fica x mais 1 vezes x menos 1, que cancela com x menos 1 do denominador, fica então o limite da expressão x mais 1, e isso é igual a 2. Então, o limite pela esquerda de 1 é igual a 2. Pela direita de 1, a função ela é definida para ser x mais 2. Então, é a expressão x mais 2 menos 3 sobre x menos 1. Então, eu tenho aqui limite para x tendendo a 1. Numerador é x menos 1, denominador x menos 1, então eu posso simplesmente cancelar. E sobra apenas o limite de uma constante. 1, quando x tende a 1, isso é 1. E esses dois limites aqui são diferentes, o que significa que o limite quando x tende a 1 da expressão f de x menos 3 sobre x menos 1 não existe. Mas esse limite é a derivada, seria a derivada se existisse, né? A derivada é, por definição, aquele limite. Consequentemente, derivada de 1 não existe.
ou seja, f não é diferenciável em x igual a 1. E aí está o gráfico da função f de x. O pedaço azul vale aí para x menor ou igual que 1. O pedaço verde, que é a reta, o pedaço azul é um pedaço da parábola, x² mais 2, e o pedaço verde vale aí para x maior do que 1. Né? O problema, a função ela é contínua, não há problema nenhum, mas o problema quanto a diferenciabilidade acontece aqui, né? Porque o fato dela ela ter duas definições, ela, por um lado, ela poderia ter duas tangentes, né, aparentemente, porque por um lado a tangente da curva azul seria essa aqui, e por outro lado a tangente da curva verde é a própria curva verde. E por isso os dois limites laterais da derivada não coincidem, né, que forma esse bico aqui, onde a função não é derivável.